Falamos agora com o Dr. Nuno Saldanha. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. E uma conversa a propósito desta basílica dedicada ao Santíssimo Coração de Jesus. Se disséssemos só assim, e referindo que estávamos a falar de uma igreja de Lisboa, se calhar pouca gente a iria descobrir. Estamos a falar de quê, em específico? Sim, de facto é verdade. É das poucas igrejas que é conhecida mais pela sua situação, digamos, geográfica do que propriamente da sua invocação, porque a maior parte, de facto, das igrejas são conhecidas pelo seu oráculo ou pela sua invocação. Mas ficou efetivamente assim na tradição e, portanto, ela é de facto mais conhecida por Basílica da Estrela, pelo local onde se situa, mais do que propriamente pela sua invocação, exatamente ao Sagrado Coração de Jesus, que é efetivamente um dos aspectos mais importantes da referida igreja. Pedir que nos contextualizasse sobre a origem desta Basílica, da Basílica da Estrela, ou a igreja dedicada ao Coração de Jesus. A que se deve a sua construção? Bem, a sua construção pode-se dividir em diversos aspectos, em diversos fatores, tem a ver exatamente com aquilo que considero com os aspectos mais importantes do ponto de vista quer político, quer do ponto de vista da espiritualidade, quer do ponto de vista artístico. Efetivamente há várias pessoas que estão, digamos, associadas para este grande projeto, a começar naturalmente pela própria Rainha Dona Maria II, aliás ainda antes de ser Rainha, portanto ainda como Princesa, naturalmente o marido, o Dom Pedro III. Outro elemento fundamental neste projeto foi o confessor da Rainha, o Frei Inácio de São Caetano, que aliás foi o seu mentor espiritual, e aliás não só dela, como também de facto todo o projeto. E depois, claro, em terceiro lugar, e como naturalmente não podemos deixar de tomar em conta, são os próprios arquitetos, não é? Portanto, o Mateus Vicente Oliveira, portanto, digamos na primeira fase, daquilo que corresponde ao primeiro e ao segundo projeto. Depois da sua morte é substituído por Reinaldo Manuel, que aliás ele tinha sido encarregado das obras durante as primeiras fases e depois acabaria por assumir a direção da obra e que lhe acabaria também por fazer algumas alterações, nomeadamente a nível da fachada. E foi consensual a construção deste edifício desde as suas origens? Nem sempre, que aliás, como acontece em quase todos os grandes projetos que se fazem cá em Portugal, não é? há sempre naturalmente as críticas surgem rapidamente. Os seus inimigos, não é? Ora bem, no entanto, as críticas que foram feitas à Basílica da Estrela podemos dividir fundamentalmente em dois aspectos. Por um lado, aquilo que podemos considerar a crítica estética e a crítica historiográfica. Pronto, no fundo é uma série de autores que criticaram o edifício por não gostarem, digamos, do estilo em que ele foi feito. O que é naturalmente recorrente em quase todas as situações, aconteceu com Mafra também na primeira metade do século, e aliás até com o CCB, portanto com grande parte de facto daquilo que se faz. Não há sempre alguém que efetivamente não gosta, mas pronto, claro que essas críticas não têm uma importância significativa, porque são fundamentalmente críticas baseadas em juízos de gosto e portanto são naturalmente dependentes do gosto que entretanto muda e portanto que é natural. E depois temos uma outra crítica que é de facto mais importante, que é a crítica que é feita sobretudo do ponto de vista político e económico, não é? Portanto, como aliás ainda hoje, cada vez que muda o governo, portanto há sempre esta crítica dos gastos que foram feitos e pedir para justificar os gastos, etc. Houve uma série de ataques, houve uma série de acusações naturalmente infundadas, portanto a crítica, é claro que esta crítica foi fundamentalmente motivada por razões políticas, sobretudo primeiro na geração liberal e depois na geração republicana. Porquê? Porque foi exatamente visto, e claro, em parte também culpa pela própria Rainha, da Estrela como um emblema político. E, portanto, aquilo que ele representava fundamentalmente um edifício que era um símbolo do poder da monarquia absoluta, aliás, como depois aconteceu também com o edifício de Mafra, do tempo de Dom João V, e, portanto, é um ataque político com acusações, muitas vezes, exatamente como eu estava a acabar de referir, com acusações infundadas, como o facto de ela estar a desviar o orçamento que estava das obras públicas de Lisboa-Pombalina. Portanto, não podemos esquecer que isto é feito numa época em que a Lisboa-Pombalina ainda está, digamos, em fase
de desenvolvimento e de conclusão. O facto que não é verdade, porque estes supostos desvios destas verbas já tinham acontecido no tempo de Dom José. Não é? Portanto, não é nada de novo. Portanto, fundamentalmente são estes dois aspectos em que o edifício foi criticado ao longo do tempo. Por causa de ser também um edifício religioso e por isso teve essas críticas? Sim, também, claro. Não é? Mas mais do que ser religioso é esta colagem ao aspecto político como o edifício emblemático, não é? Não só da rainha, mas no fundo aquilo que ela representava, portanto, da monarquia absoluta. Não é? E porquê o dedicá-lo ao coração de Jesus? Em contexto surge essa dedicação? Ora bem, a questão do Sagrado Coração de Jesus é efetivamente um dos aspectos que eu considero ser dos mais importantes que está associado a esta igreja, não é? Exatamente a origem, há coisas que ainda estão um pouco por provar, porque há um pouco aquela lenda, portanto, que em 1760, quando a princesa Dona Maria, portanto, ainda princesa, casa com o tio, com o Pedro III, portanto, que terão feito nessa altura, portanto, no Palácio da Ajuda, ou aliás, na Real Barraca da Ajuda, portanto, antes da construção do edifício que hoje nós conhecemos como tal, de que terá feito um voto de quando tivesse, digamos, o seu primeiro descendente, portanto, de mandar erguer um convento para as Carmelitas Descalças. Não é? Esta situação tem sido posta em dúvida por alguns autores, porque, aliás, como aconteceu com Mafra, portanto, Mafra também supostamente nasce desta promessa, portanto, de um descendente de mandar fazer um convento, mas o facto é que, efetivamente, em 62, portanto, quando realmente isso acontece, e nasce o primeiro filho varão, na oração do Frei Inácio de São Caetano, portanto, diz, pronto, o vosso desejo foi cumprido e, portanto, podemos avançar exatamente com esta construção deste convento. Portanto, ou seja, fundamentalmente o grande mentor do culto ao Sagrado Coração de Jesus foi, efetivamente, o Frei Inácio de São Caetano, portanto, o confessor da rainha, portanto, aliás, ele vinha também do convento das Carmelitas de Carnide, e, portanto, digamos que é ele, de facto, o grande impulsionador. Mas, efetivamente, a rainha acaba por abarcar essa ideia e quando pode, portanto, ou seja, já só depois de 77, quando finalmente acaba por subir ao trono, ela pode concretizar esse projeto e, de facto, e acaba por concretizar. Uhum. Numa época também onde o culto ao Coração de Jesus estava em expansão, ou viria a estar? Não muito. Aliás, o aspecto importante é exatamente uma espécie de pioneirismo nesta nova espiritualidade, não é? Portanto, muitas vezes considera-se que a Igreja da Estrela é a última obra barroca da Europa, o que é naturalmente um bocado exagerado, mas do ponto de vista artístico não é efetivamente uma obra de vanguarda, ou sequer moderna, com aquilo que estava, no fundo, já a acontecer na Europa, com o advento do neoclassicismo. Do ponto de vista da espiritualidade, ela é, não é? Portanto, aliás, quando há esta promessa da construção do templo e do convento, naturalmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o culto ainda era um culto que não estava aceito pela ortodoxia da Igreja, não é? Havia já algumas tentativas, portanto, no início do século, em 26, com o Papa Bento XIII, que ele não se quis, de facto, pronunciar e, portanto, aquilo fica enviado de sine die, mas depois a Congregação dos Ritos acaba por dizer que não é? E, portanto, só em 65 é que, de facto, com o Clemente XIII, ele acaba por declarar, sim, é verdade, o coração de carne é um símbolo do amor e, portanto, vamos permitir o culto. Mas continua a ser, de facto, um culto mais particular. Quando a Igreja é construída só 3 anos depois, não é, com o Pio VI, é que efetivamente é confirmado a festa pública, digamos, do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Não é? Portanto, ou seja, ela é de facto uma obra um pouco pioneira nesta espiritualidade, mas também nesta vontade de que o culto acabasse por ter uma consagração universal. Aliás, se nós repararmos a pintura do Batónio, que está na Capela Mor, portanto, aliás, que foi até visitada
e até dado o acordo pelo próprio Papa Pio VI, antes dela vir para Lisboa, que representa a consagração do mundo ao Santíssimo Coração de Jesus, representa uma ideia que só virá, de facto, a ser posta em prática com esta consagração mundial ao Santíssimo Coração de Jesus pelo Papa Leão XIII em 1899, portanto, quase 100 anos depois. Não é? E desculpe só acrescentar, o Sacré-Cœur de Paris também só quase feito 100 anos depois da nossa Basílica da Estrela. Muito bem, um local, um templo religioso a visitar também, por certo, nestes dias de verão, e com destaque na obra. Tem uma riquíssima coleção do ponto de vista artístico também é importante, porque nós temos ali aquilo que é um museu perfeito daquilo que é a arte portuguesa da segunda metade do século XVIII, desde a arquitetura, a escultura, ao azulejo. Não esqueçamos também do importante o presépio de Machado Castro, que é um presépio também fundamental de Lisboa. Há obras do entalhador Abreu de Boó, portanto, a nível das artes decorativas, portanto, é efetivamente uma das igrejas mais interessantes e mais importantes de visitar. Fica essa sugestão também. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentar esta igreja, a Basílica da Estrela, dedicada ao Coração de Jesus, um local também a visitar nestes dias de verão. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.